Pânico e correria em hospital na Serra. Bandidos armados invadiram Jaime Santos Neves e balearam um jovem no estacionamento. O rapaz tinha acabado de deixar o tio no local. A vítima foi baleada em um forró no bairro Novo Horizonte. Funcionário do Detran é preso depois de atropelar 4 pessoas no sul do estado. Ele estava embriagado. Na cadeia, o gordinho da moto vermelha. O homem é acusado de roubar celulares de várias mulheres. Os aparelhos eram negociados na internet. Já está no presídio a mulher que atacou e cortou o cabelo de jovem em São Mateus. Ela cometeu o crime por ciúmes do marido. Inspetor penitenciário é baleado durante tentativa de assalto em Viana. Dia de protesto em Cariacica. Moradores de Porto Novo reclamam da obra parada. O asfalto, que já deveria estar pronto, ficou pela metade. Geração açúcar. Cuidado com o diabetes. Jovens estão exagerando no consumo de doces e entram na população de risco. Em 30 anos, o número de doentes quadruplicou em todo o mundo. Último dia para cadastramento biométrico. Cartórios de Vitória ficam abertos até o fim do dia. E no NutriDicas, o alerta é para a alimentação das crianças. Levar os pequenos à feira ou ao mercado pode ser um estímulo aos hábitos mais saudáveis. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa tarde. O Tribuna Notícias começa com um relato de pânico e correria no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Pacientes, médicos e funcionários entraram em desespero hoje de madrugada. Bandidos armados invadiram a unidade e atiraram contra um jovem que tinha acabado de chegar ao local com um tio, vítima de uma tentativa de homicídio. Foi uma noite de pânico no hospital. Médicos e pacientes entraram em desespero. Foi 8 tiros, que a gente contou, foi 8 tiros, né? Eu senti um desespero, porque eu caí correndo e eles gritando, e o médico caindo também, eu vendo o médico correndo, caindo de 4 pés no corredor, gritando para correr, porque, na verdade, a sensação que a gente teve era que eles iam invadir, que eles iam entrar dentro do hospital. Esse foi o pânico todo. Um jovem de 18 anos foi baleado no estacionamento do Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. O que chama atenção é que ele havia acabado de socorrer o tio dele, de 46 anos, que havia sido vítima de uma tentativa de homicídio nessa rua no bairro Novo Horizonte, onde, segundo a polícia, estaria acontecendo uma festa de forró. Ele foi direto para o pronto-socorro, só não esperava que os bandidos fossem atrás dele. Minutos depois, os criminosos também vieram aqui no hospital. E o sobrinho, que havia acabado de socorrer o tio, foi baleado aqui mesmo no pátio do estacionamento. O rapaz foi atingido por vários tiros. Essa mulher, que estava acompanhando um paciente, diz que os bandidos estavam numa moto e um carro preto. Quando os médicos vieram fazer o resgate, chegou uma moto, né? E tinha um outro carro preto, como se estivesse escoltando. E aí o sobrinho que resgatou, que estava em pé, eles já entraram, eles chegaram perto e atiraram nele. Aí houve a correria dos médicos que estavam resgatando o tio, e logo em seguida ele caiu e correu gente para tudo quanto é lado. Eu caí no corredor, o médico caiu no corredor, foi um pânico total. E gritando para correr, e foi assim, um desespero mesmo. Por fim, os criminosos fugiram. Segundo a polícia, tio e sobrinho teriam envolvimento com o tráfico de drogas. O jovem que levou 6 tiros não resistiu e acabou morrendo. O tio dele continua internado. A direção do hospital esclareceu que o local dispõe de segurança patrimonial e que a orientação é que os seguranças acionem a polícia militar. Funcionário do Detran é preso por dirigir bêbado em Cachoeiro de Itapemirim. O mais grave, além de estar embriagado, ele atropelou 4 pessoas.
De acordo com a polícia, Diogo Roberto Borges, de 68 anos, dirigiu um Gol em alta velocidade. Quando passava por uma ponte, ele perdeu o controle do veículo, subiu a calçada, bateu em um caminhão parado e atropelou pedestres que atravessavam a ponte. 2 jovens e um casal de idosos se feriram. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que constatou a embriaguez. O idoso, funcionário da Seretran de Cachoeiro, ainda fez gestos obscenos para a testemunha, que fazia as imagens. O servidor foi autuado por lesão corporal e embriaguez ao volante. Ele já foi encaminhado ao presídio. Apenas uma das vítimas teve que ser encaminhada para um hospital. O Detran informou que o servidor estava em veículo próprio e que vai apurar o caso. Está na cadeia o assaltante conhecido como Gordinho da Moto Vermelha. Ele é acusado de atacar mulheres na capital. Roubava os celulares das vítimas e vendia os aparelhos para um jovem que mora no bairro Nobre. O receptador revendia num site na internet. Ela voltava da creche com um filho de 2 anos no carrinho quando o bandido apareceu nesta moto vermelha e mostrou a arma. Mostrou que estava armado e pediu o celular ou dinheiro. Disse que não tinha. Ele mandou abrir a mochila do meu filho da creche e viu o celular. E falou que era mentirosa e pegou meu celular. E nisso, ele pegou o celular e foi embora. E eu fiquei com medo dele voltar porque estava bloqueado e sair correndo. Já esta estudante passeava com a avó quando as duas foram assaltadas. O criminoso ameaçou passar por cima da idosa. Ele abortou a gente e ficou jogando a moto, acelerando a moto em cima da perna da minha avó. Aí eu fui lá e preferi entregar o celular. Ele ficou pedindo o celular toda hora, eu entreguei o celular e deixei ele ir. Você acha que ele realmente ali, se vocês não entregassem o celular, passaria por cima da sua avó? Claro, passaria sim. Do jeito que ele estava nervoso, ele passaria. Esta advogada também foi vítima de Leandro Belo, de 34 anos. Na hora da abordagem, ela estava a caminho da academia junto com uma amiga. Não ia entregar o telefone para ele, ia sair correndo. Aí ele voltou e falou, você quer perder a sua vida por causa de um aparelho celular? Aí como eu fiquei com medo e ele botou a mão na cintura, eu entreguei o aparelho para ele. Quando ele estava indo embora, ele lembrou que a minha amiga estava atrás de mim, voltou e pediu dela. Só que como ela estava sem celular, ele não fez nada, montou na moto e foi embora de novo. Até agora, Leandro foi reconhecido por pelo menos 7 vítimas, todas mulheres. Elas foram assaltadas em diferentes bairros da capital. Segundo a polícia, Leandro agia há pelo menos 4 meses. É que em dezembro do ano passado, ele chegou a ser preso pelo mesmo crime. No sistema da justiça consta que ele foi detido em 10 de dezembro por roubo e liberado no dia seguinte depois de uma audiência de custódia. O meliante, ele conta com um benefício desse da lei para ele poder responder à liberdade. Ele fica com medo, ele fica à vontade achando que vai ser impune, porque comete um crime num dia, no outro dia é liberado. Então ele deve achar assim, eu posso cometer de novo e dar um exemplo para outros bandidos cometerem o crime, né? Leandro foi levado para a delegacia pelo mesmo policial que o prendeu da última vez. Ele foi detido durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Consolação. Reconhecemos a placa da moto como sendo a usada para cometer os delitos e durante a abordagem foi encontrado com ele um celular de procedência duvidosa. Ele não soube explicar de onde veio, falou que o celular estava quebrado. No momento que a guarnição conseguiu ligar o celular com a permissão dele, e aí trouxemos ele, detivemos para que fosse dado maiores explicações à autoridade policial aqui no DPJ de Vitória. Diante das câmeras, Leandro cobriu o rosto e ficou em silêncio. Mas em depoimento ele disse que vendia os celulares para um jovem de classe média alta que mora na Mata da Praia. A polícia foi até a casa do rapaz e apreendeu vários celulares. O jovem anunciava os aparelhos roubados num site de compra e venda de produtos muito conhecido na internet. O receptador não estava em casa. Foi a mãe dele quem abriu as portas para a polícia. O delegado vai pedir a prisão preventiva do jovem. Em nota, o Tribunal de Justiça informou que os juízes concedem o alvará de soltura de acordo com os requisitos previstos em lei. E já está no presídio a acusada de cortar o cabelo de uma jovem em São Mateus, no norte do estado. Poliane Gomes tem 19 anos. Ela foi presa numa chácara no bairro Rio Preto, também em São Mateus. Os policiais chegaram até a acusada por meio de uma denúncia anônima. De acordo com a investigação, Poliane praticou o crime porque estava com ciúmes do marido dela com a vítima.
A dona de casa, de 24 anos, estava com os 2 filhos quando foi abordado pela agressora no meio da rua. A mulher pega a jovem pelo pescoço e a joga no chão. Com a tesoura, corta o cabelo da vítima. Ela foi autuada por roubo e tortura e encaminhada para o presídio feminino. O tão esperado asfalto já deveria estar pronto, promessa da prefeitura, mas a obra ficou no meio do caminho e os moradores do bairro Porto Novo, em Cariacica, querem saber por quê. Hoje foi dia de cobrar uma resposta. A placa da Prefeitura de Cariacica mostra as ruas em que a pavimentação devia ser feita. A Rua do Campo e a Rua da Paz, no bairro Porto Novo. A Rua do Campo está ok, mas a Rua da Paz, essa está praticamente em guerra com o poder público. Os moradores que estão ali há mais de 30, 40 anos ficam indignados por esperarem tanto tempo e não terem a rua como queriam. Tem muitos anos que a gente luta pelo esse bairro, né? E tem muitos anos que a gente está esperando essa pavimentação sair na nossa rua. E quando chegou nas nossas vezes, parou. Então agora começaram a asfaltar. E quando chegou na nossa vez, parou a obra. Então eu gostaria que o prefeito olhasse para nós também, porque nós também somos moradores daqui. Esta é a situação atual da rua. Chão batido e pedras. A combinação perfeita para arrancar tampão de dedo de criança e para encher a casa dos moradores de poeira. Sem falar que quando chove fica uma beleza, para não dizer o contrário. Muita lama, e fica horrível para você poder sair para ir trabalhar, e suja bastante seu calçado, e você vai para um serviço toda lamecada de lama. Quando chove, a água entra dentro da casa da gente. A casa da gente só vive cheia de lama. As nossas crianças vão brincar, entra dentro de casa tudo lameado. E anda, é minhoca, é cobra, é carrapato, é tudo na água anda. Lá na placa está dizendo que a obra seria iniciada em dezembro do ano passado. E essa parte aqui da pavimentação só foi feita um mês atrás, em março. Agora, por que a empresa contratada pela prefeitura veio até aqui, começou o serviço, mas não continuou na Rua da Paz? É um mistério. Eu tenho licitação em casa sobre essa obra aqui. O prefeito ordenou que fizesse um pedaço da rua ali, outro pedaço de lá, e a nossa que está na licitação não foi feita. E ao olhar a placa só mais uma vez, também dá para ver o prazo para a obra terminar, dia 28 de março de 2016. A prefeitura teve 3 meses para concluir uma pavimentação de 2 ruas, já são 12 dias de atraso e o serviço parou, digamos que na metade. E o pior para os moradores é que nem explicação eles receberam. Eles não dão explicação pra gente. Tem um orçamento todinho, foi liberada a verba para aqui, fizeram a metade do caminho, não terminaram a obra. Eu gostaria de saber por quê, né? Gostaria de saber também. A senhora não tem nenhuma ideia do porquê que eles fizeram? Não tenho. E vamos à resposta. A Prefeitura de Cariacica informou que o governo federal suspendeu o repasse de verbas. Por isso, a obra da Rua da Paz teve que ser paralisada. Está aguardando o retorno do repasse para que a construção seja realizada. Um inspetor penitenciário foi baleado ontem à noite na BR-262 em Viana. Ele ia da faculdade para o trabalho quando foi abordado por assaltantes e reagiu. Ériton Vinícius Melo, de 26 anos, seguia pela rodovia quando 2 homens em uma moto mandaram que ele encostasse. Ao ver que o carona sacou a arma, o inspetor reagiu. Um dos criminosos atirou e Ériton também disparou, atingindo os 2 suspeitos. O inspetor levou um tiro no ombro e foi socorrido. Os assaltantes também foram encaminhados a hospitais. A vítima já teve alta e acredita que o crime não tenha relação com o trabalho no presídio. Foi mesmo uma tentativa de assalto. Sábado também é dia de emprego no TN. Shopping de Vila Velha está com vagas em aberto no setor de vendas, restaurantes e serviços. São chances para operadora de caixa, vendedora, lavador de carro, tatuador, manicure, atendente e auxiliar de cozinha. Os interessados podem cadastrar o currículo no site boulevardvilavelha.com.br.
Se você é daqueles que não fica sem um doce, exagera no açúcar, é hora de mudar os hábitos. Nos últimos 30 anos, o número de diabéticos aumentou 4 vezes em todo o mundo. A situação é alarmante e o que chama a atenção é a quantidade de jovens comendo doces em excesso. Entre salgado e doce, a Brenda sempre prefere levar para casa. Com certeza doce, não tem nem dúvida. A estudante de engenharia de produção tem 20 anos e é uma apaixonada por doces assumida, que não abre mão de um chocolate todos os dias. Diante de tantas delícias, ela quase fica hipnotizada. O meu vício é doce, chocolate, então, gente, é uma coisa que me relaxa demais. Tenho vontade de levar tudo para casa. E cada coisa que tem aqui, eu gosto muito de chocolate, de morango, tudo que tem aqui. Nossa, gostoso demais. Para esse endocrinologista, diabetes e obesidade são doenças que caminham juntas. Os dados são reflexo do descuido que a maioria dos brasileiros tem com a saúde. Isso significa um aumento crescente de obesidade, um aumento de obesidade que chega a se justificar em 2030 uma proporção de mais diabéticos do que aumento da população, um aumento de doença cardiovascular, um aumento de doenças articulares. 90% dos diabéticos sofrem da diabetes tipo 2, aquela que podemos desenvolver ao longo da vida adulta. E justo esse tipo de diabetes não dá sinais ao corpo. Por isso, o especialista ressalta que, além da mudança no estilo de vida, é necessário monitorar as taxas com simples exames. Preocupa porque o diabetes tipo 2 é uma doença traiçoeira. Ela é uma doença de difícil diagnóstico porque a pessoa não sente dor, ela não sente nada, ela não sabe que está com a doença. É uma doença que evolui para retinopatia e cegueira, é uma doença que evolui para doença cardiovascular grave, infarto e doença cardiovascular, doença neurológica como acidente vascular cerebral, doenças articulares. Então, são muitas doenças graves que levam ao óbito. Aos apaixonados por açúcar como Brenda, o médico manda um recado. Você precisa aprender a degustar esses alimentos. Você tem um momento ao longo do dia, da semana, do mês, que pode degustar um chocolate, que pode degustar um doce. O que não pode é comer a quantidade que se come, substituindo até uma refeição. É a moderação. Agora, óbvio que a pessoa que já está com diagnóstico de diabetes tem que evitar muito mais. Exatamente, não dá para ficar brincando com a saúde, né? Veja agora o que é destaque nesse sábado, 9 de abril, no jornal A Tribuna. 200 empresas vão contratar até 2.731 até o fim deste mês. Na foto principal, UTIs mudam para pacientes se sentirem em casa. Comissão do impeachment já tem maioria a favor da saída de Dilma. E veja também 10 ideias para melhorar Centro de Vitória e de Vila Velha. E veja o que é destaque também no jornal A Tribuna. Vida de modelo não é só glamour no AT2. Amanhã é dia de cupom para concorrer a iPhone 6. E no Sobre Rodas, robusto e fácil de dirigir. E atenção, eleitores de Vitória, hoje é o último dia para fazer o cadastramento biométrico e teve fila. Situação bem diferente ao longo da semana, quando o movimento foi mais tranquilo. Mais de 200 mil eleitores foram cadastrados e estão garantidos para as eleições de outubro na capital, o que corresponde a mais de 86% do eleitorado. Os cartórios da Reta da Penha, da Enseada do Suá e de Jardim Camburi estão abertos até às 6 da tarde. Olá amigos, está começando mais um NutriDicas e hoje nós vamos falar sobre a alimentação dos pequeninos. Chega uma certa idade, fica difícil alimentar os nossos filhos, né? É isso mesmo, gente. A gente tem que tomar cuidado com a alimentação dos pequenos desde quando a gente está amamentando, Luísa, porque é nessa fase que a gente vai formar o hábito dessa criança para a fase adulta, né? Legal isso.
E aí a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Criança tem que ter a alimentação de qualidade, com variedade. E aí, Luísa, lembrando que quando a criança faz aquela cara de que não gostou, a gente tem que usar a criatividade e mudar a forma de apresentação daquele alimento. Porque a criança tem fase, sabe, gente? Hoje ela não gosta do chuchu, amanhã ela já ama porque ela viu um coleguinha comendo. Então a mãe tem que ter muita criatividade e brincar muito com essa criança. E olha só, outra dica bem legal que a gente já deu em outros quadros aqui é levar essas crianças pra cozinha, né? Isso não só pra cozinha, como pra feira, pro mercado. A criança, gente, tem que conhecer o alimento, pegar o chuchu mesmo na forma in natura, participar do corte. Claro que a gente vai tomar cuidado na cozinha, né, gente? Não vamos botar essa criança perto do fogão, mas ela tem sim que participar de todo o processo, conhecer mesmo todo o processo daquilo ali. E uma dica legal, gente, tem mãe, tem vó, que acaba fazendo aquele prato enorme de comida para a criança, e a gente tem que lembrar que cada criança tem um limite. Não é porque o irmãozinho come muito que a outra criança também vai comer, não é porque o coleguinha come muito que aquela criança também vai comer. Cada um tem o seu limite. E aquelas crianças que já estão com o paladar viciado, que sempre quer comer doce e outras besteiras, né? Reduzindo, a gente vai sempre reduzindo a qualidade, a gente vai trabalhar com trocas saudáveis, até porque são crianças, né, Luísa? Então a gente também não pode tirar isso deles. Mas uma dica, gente, os pais têm que fazer as refeições junto com a criança. Os pais são os exemplos, os melhores exemplos para os filhos. Outro ponto importante, criança pode consumir adoçante ao invés do açúcar? Luísa, a recomendação fala que adoçante e açúcar a partir dos 2 anos de idade. Mas, gente, eu particularmente acho que criança não tem que trabalhar nem com açúcar e nem adoçante. A gente tem que formar o hábito dessa criança, o paladar dessa criança, agora que ela ainda é pequena. Outra coisa importante, comer no tablet ou mexendo no celular, assistindo televisão, nem pensar. Nem pensar, Luísa, porque a criança vai comendo e ela nem se dá conta de tudo que ela comeu, então ela não percebe o efeito de saciedade. Momento da refeição tem que sentar na mesa e tem que se alimentar devagar, porque a mastigação também tem que começar, tem que aprender desde pequeno. Agora, quando observar que seu filho está obeso ou então está sobrepeso? Tem que procurar um profissional, porque hoje o que a gente mais tem, Luísa, no mercado são produtos que enganam a gente. Produtos ditos diets, como a gente encontra várias marcas de achocolatado, mas que na composição tem açúcar. Então são produtos que confundem muito a mãe, às vezes a mãe acha que está ajudando, mas está prejudicando. Tem aqueles desenhos infantis. Tem os desenhos infantis que acabam chamando a atenção da criança, então são muitas pegadinhas que vale aí a ajuda de um profissional. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. É claro que a gente conta com a sua participação no NutriDicas sempre, e é só você mandar uma mensagem pra Gabi. É isso aí, só me achar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, é só digitar NutriDicas com Gabi. Até semana que vem, galera. Samba Lelê precisava é de umas boas lambadas. Samba, samba, samba Lelê. Samba, samba, samba lalá. Samba, samba, samba Lelê. Pisa na barra da saia. E daqui a pouco você vai conhecer um capixaba que se inspirou num seriado super famoso para fazer o mapa da UFES. É depois do TN no Ponto Cult. Fala aí, Luana. Boa tarde, galera do TN. Daqui a pouquinho tem Ponto Cult inédito aqui na TV Tribuna. Hoje nós vamos conhecer o Shima, um artista plástico que mora na cidade de Carrancas, lá em Minas Gerais, e veio a Vitória fazer uma residência artística durante 30 dias. E nós vamos conferir o resultado de toda essa experiência. Nós também vamos conferir os bastidores de um vídeo iradíssimo que tá rolando aí na internet do mapa da UFES, bem no estilo Game of Thrones. No programa também tem Rodando, Agenda, Qual a Boa, muitas dicas, informação e música pra você com o André Prando. Não perca, daqui a pouquinho, logo após o TN. Imperdível, hein? E a seguir, motociclista morre em acidente no norte do estado. A gente já volta. Um motociclista morreu ao tentar atravessar a BR-101 em Linhares, no norte do estado. O trabalhador rural Nilson dos Santos, de 32 anos, estava parado com a moto no acostamento da rodovia, perto do distrito de Rio Quartel. Os faróis do veículo estariam apagados quando ele foi atingido por uma caminhonete. A vítima morreu na hora. O outro condutor não se feriu. Ele estava abalado e não quis falar do acidente. E voltamos a falar de emprego. São oportunidades para consultora de estilo, subchefe de cozinha e coordenador de ambiente de segurança de saúde. Tem ainda cadastro de reserva para preencher futuras vagas de emprego. Os interessados devem se cadastrar no site psicoespaço.com.br.
E a gente fica por aqui, mas eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. Fique agora com o Ponto Cult. Até lá!